Olá, meus amigos, irmãos, estamos iniciando nosso estudo, pedindo que Jesus continue iluminando nossos corações, os bons espíritos estejam conosco, né, para nos intuir nesse caminhar. Estamos iniciando então nosso estudo básico de mediunidade com o seguinte tema: mecanismos das comunicações mediúnicas e práticas. Dentro desse tema, nossa primeira aula de número 26, desenvolvimento mediúnico. Nós introduzimos aqui uma fala de Hermínio Miranda, que ele diz o seguinte: não dava mais para esperar. Sucediam-se as perplexidades e a moça estava ficando confusa no meio de todos aqueles estranhos fenômenos que ocorriam com ela e à sua volta. Sabia agora que o Espiritismo tinha um nome adequado para isso: mediunidade. Ela era, portanto, uma pessoa dotada de faculdades mediúnicas. Vira isso em um livro básico e elementar que lera de um só fôlego. E daí? Que caminho escolher entre as diversas alternativas? A quem recorrer? Com quem se esclarecer e se orientar? Como aprender a se utilizar corretamente daquele potencial que não conseguia entender e controlar? Esse relato do Miranda, do Hermínio de Miranda, está no livro Diversidade de Carisma, muito bom, excelente, que eu aconselho àqueles que puderem, né, adquirir. Ele trata de um assunto que Kardec nos trouxe através de um comentário, no qual ele dizia que essa faculdade de ver os espíritos, né, sem dúvida, ela pode se desenvolver, é claro, mas que é uma das que convém esperar o seu desenvolvimento natural. Sem você ficar provocando, tentando descobrir se tem, se pode fazer isso, se pode fazer aquilo. Né? Para você não cair num joguete da sua própria imaginação. Que nós sabemos que muitas vezes a nossa imaginação pode nos pregar, né? Através de alguns fenômenos praticamente naturais, né? Nós ampliarmos essa visão para algo além do normal, né? Vamos dizer assim. Nós não falamos misticismo porque não acreditamos no misticismo. A nossa fé tem que ser raciocinada. Então tudo tem que ter uma explicação. Aquilo que não é natural nosso, com certeza provém dos espíritos. E aí tem que ser provado, tem que ser explicado de maneira correta. Porque senão vira misticismo. Mas temos que tomar cuidado, conforme nós já vimos no tema passado, sobre o animismo, que é aquilo que vem de nós mesmos, da nossa própria alma, provocado por nós. Mas temos que tomar cuidado com certos fenômenos naturais, como, por exemplo, a diferença de temperatura do ambiente para o interior de uma garrafa, né? Na qual eu cheguei a comentar algumas vezes. Eu tenho uma garrafa que a tampa fica abrindo e fechando sozinha quando sai da geladeira. A diferença de potencial ali, de pressão, de calor, e isso vai ocorrer, né? A liberação ali do vapor. Aí quem não entende vai achar que é algum fenômeno mediúnico, que é ou algum espírito, ou algum fantasma. Aí quem não acredita e acaba mistificando, aquela garrafa ali é especial. Então tem que pensar bem e verificar. Por isso que a fé tem que ser raciocinada, verificar o que realmente está acontecendo ali. E aí, se você vai muito naquela de querer possuir algo que você não tem, por exemplo, a mediunidade ostensiva, a sua imaginação pode acabar transformando as coisas para você mesmo e você acreditar numa mentira. Então, tem que se ter muito cuidado, muita cautela, e por isso que Kardec disse que tem que ser espontâneo, tem que deixar vir,
né? Devemos optar pelo desenvolvimento natural para qualquer faculdade, não é só a mediunidade não. Mas, principalmente para a mediunidade, dependendo do tipo que tiver em desenvolvimento, é necessário optar pelo desenvolvimento natural. O médico está em formação, ele precisa fazer um autoexame severo mesmo e honesto, tem que ser honesto consigo mesmo, para identificar esses aspectos desse comportamento, para ver se você precisa melhorar em algumas virtudes, revigorar outras, não é mesmo? Ou adquirir virtudes, caso você não as tenha. Para isso também é uma boa oportunidade de praticar a humildade, né? Mas não só consigo mesmo, com o próximo. É de vital importância. A humildade já mostra que você está seguindo um caminho evolutivo dentro de uma certa moral. Que a moral é que manda nesse processo evolutivo, na nossa classificação evolutiva. O Miranda, ele comenta sobre aquele cientista também, o Boddington, que ele sugere exercícios respiratórios, recomenda, uma vez que você detecta essa mediunidade, né, ostensiva, né, fazer exercícios respiratórios, uma meditação, abrir um espaço íntimo, né, para você considerar com severidade os efeitos que essas virtudes que você muitas vezes deixa de praticar, né, o que pode acontecer com você mesmo, né, quais são as consequências e do mundo que cerca você, por que está acontecendo isso? É uma prova, é uma expiação, é uma necessidade de ajuda ao próximo? É aquela velha tese de que mudando o ser humano para melhor, o mundo também vai melhorar. Isso é lógica pura. Então, fazer uma meditação em torno de temas assim que tragam o amor para você, ao próximo, né? Que tragam mais sabedoria, mais conhecimento. Nós temos muitos espíritos que psicografaram através de Chico, Divaldo e outros, que são instruções importantes. E Boddington, ele escreve muito sobre esses métodos, né, ensinando a você acompanhar esse trabalho de desenvolvimento da mediunidade. Ele trabalhou muito tempo com isso. É um autor importante para você pesquisar, mas dentro da nossa doutrina, o Livro dos Médiuns não supera, né? Nada supera o Livro dos Médiuns, né? Melhor dizendo. Então é preciso, portanto, você ter disciplina, tempo, lugares certos para você fazer o trabalho mediúnico. Não é em casa, não é na rua, não é na casa de um amigo, de um estranho, né? Caso esteja acontecendo isso, procure logo um centro espírita que possa lhe auxiliar. Nem todo centro espírita tem um departamento mediúnico que esteja funcional, que esteja atuante. Procura na região, conversa com um, conversa com o outro, né? Frequenta lá primeiro, vai conhecendo a casa, conhecendo a todos, né? Vai na palestra pública, começa a frequentar algum estudo de evangelho, principalmente. Aí você vai começar a descobrir como a casa funciona e de repente você se abre lá num atendimento fraterno sobre o que está acontecendo com você, com essa sua descoberta nova da mediunidade. Então é preciso que haja disciplina e o local certo, porque esses sintomas eles vão causar uma exaustão. E você tem que estar prontamente, detectar isso prontamente, né? Porque você vai precisar de períodos de repouso, mudança de hábito, se tiver muito ostensiva essa mediunidade, né? Tirar umas férias de repente, coisas dessa natureza, que às vezes esses sintomas podem não ser uma mediunidade ostensiva aflorando, pode ser uma obsessão. E como é que você vai saber? Né? Então a mediunidade não é o estado patológico conforme um psiquiatra poderia colocar e tratar como uma doença, a não ser que já tenha tido
uma obsessão muito grave aí tenha perturbado o seu perispírito, o seu espírito, né, está perturbado, danificou o perispírito, o seu corpo mental, né? Então aí acaba se transformando mesmo num estado patológico, mas dificilmente a gente vê casos hoje com essa gravidade, tá? Mas nada deve ser exercido à custa de aniquilação da saúde física do médium, né? Já dizia o Hermínio C. Miranda, né? Tá bom? Nós temos aqui uma informação, uma observação importante que diz o seguinte: tanto o desenvolvimento da mediunidade quanto sua utilização regular devem ser regidos pelo princípio da espontaneidade, sem forçar nada. Por isso Kardec fala que é natural, desenvolvimento natural. Seja para desenvolver faculdade mediúnica a qualquer preço, seja para produzir fenômenos de qualquer maneira. De tais esforços podem resultar não apenas fenômenos alucinatórios ou fantasiosos, mas também exaustão física e mental indesejáveis. É o que nós comentamos aqui. Há um desgaste físico. Estudar, muitas vezes, se você lembrar da época de escola, ou quem se preparou para a faculdade, para exames, vai ver que é a época que você fica com o corpo mais cansado, mais exausto de tanto estudar. O exercício da mente, do cérebro, né? Essa parte intelectual tem um desgaste físico imenso. Você tem que se alimentar bem. Eu me lembro, certa vez, trabalhando com programação de computadores, isso há muitos anos, eu era jovem, trabalhava, não rendia muito, meu trabalho não rendia muito, eu trabalhava em várias empresas, até que caí numa empresa que me exigiu um contrato integral, horário integral, e não podia sair, que era um banco. Sabe? Um banco que tinha câmbio, e o gerente não queria que ninguém saísse, com medo de roubo, de assaltos, de ficar entrando e saindo pessoal. Então era uma sala trancada, tinha seguranças, né, nas portas, e para que nós pudéssemos trabalhar o dia inteiro ali sem sair, nós tínhamos então o apoio vamos dizer assim, um apoio social ali que ele dava. Nós tínhamos almoço, lanche, tudo ali, até o final do expediente. Então, e ninguém saía. Era por segurança. Então, quer dizer, naquela época, foi a época que eu mais rendi no meu trabalho, porque a alimentação era dada a todo instante, e alimentação muito boa, de alta qualidade. Ele garantia isso. E aí meu trabalho rendia. Eu mesmo fiquei impressionado com o meu desenvolvimento mental na programação de computadores ali naquela época. Então, nós estamos vendo aqui que o desenvolvimento da mediunidade requer a utilização regular e é regido pelo princípio da espontaneidade, sem forçar nada. Porque ele fala aqui, olha, pode também ter exaustão física e mental indesejável se você forçar muito, tá? Hermínio C. Miranda ele ainda coloca aqui que, por outro lado, quanto mais a consciência do médium interferir com o fluxo normal de suas faculdades e dos fenômenos que por seu intermédio se produzem, menos satisfatório será o resultado dos seus esforços. E em consequência de seu trabalho. Não se trata aqui de sufocar, reduzir ou extinguir as manifestações próprias da consciência, mas de redirecioná-las de forma que, no momento oportuno, o pensamento do médium ceda sua vez ao pensamento daqueles que desejam se manifestar por seu intermédio. Você veja que existe ainda esse porém, né? A sua consciência, como médium, ela vai interferir com o fluxo normal das suas próprias faculdades, assim, de ouvir, de ver, né? Até o de pensar. E daqueles fenômenos que podem serem produzidos ali
Depende da sua mediunidade, o quanto que ela é ostensiva e para qual lado ela caminha. Então vai depender do seu esforço pessoal para ter um resultado satisfatório nesse trabalho. Não é para você se sufocar, tirar seus próprios desejos, se modificar a esse ponto para dar força às personalidades dos espíritos sofredores que aparecem. Não, você controlar seu pensamento, controla seus desejos, suas manifestações, né? Porque virão outras personalidades ali contribuir com a informação que você vai passar. Então, estamos terminando aqui. As nossas referências são Diversidade dos Carismas, volume 1 do Hermínio C. Miranda. Né? Comprem esse livro, é interessante, nós vamos utilizar ele bastante, temos utilizado. Tá? E bons estudos. Agradecemos a todos por terem estado conosco hoje, nessa nossa aula. Até a próxima.